reconhecendo que Jesus era um grande mestre. E ele gostaria de saber como fazer para atingir aquela sabedoria, aquela capacidade de Jesus de curar, de fazer aqueles sinais, como ele chama. E além dos evangelhos, a gente ainda conta com um texto muito bonito de Humberto de Campos, no livro Boa Nova, contando mais detalhes desse encontro. Então, quem tiver a oportunidade, depois busca, está logo no início do livro. Então, Nicodemos pergunta para Jesus como conseguir fazer os sinais que Jesus fazia, como ser grande como ele. E parece que a resposta não tem muita relação com a pergunta, porque Jesus responde que é necessário nascer de novo. É necessário nascer de novo, para que a gente consiga chegar num grau de pureza e de elevação que nos aguarda o futuro. Por isso, a importância de nós valorizarmos essa oportunidade que estamos tendo. Porque Jesus mesmo vem nos dizer que ninguém consegue chegar naquele nível de pureza sem passar pelas experiências da terra. E esse nascer de novo não é nascer apenas uma vez, é nascer muitas e muitas vezes, em muitas situações diferentes. Uma hora na pobreza, outra hora na riqueza. Uma hora na saúde, outra hora na doença. Uma hora na condição de subalternidade, outra hora na condição de poder. Porque é isso que nos constrói. É isso que vai mostrando as nossas potencialidades. Quando nós nos defrontamos com as escolhas que precisamos fazer, é que nós vamos desenvolvendo a sabedoria de escolher bem. E nós somos o resultado das nossas escolhas. Então, esse primeiro diálogo, esse encontro e essa assertiva de Jesus é o direcionamento para que a gente possa valorizar a oportunidade que estamos tendo. Porque às vezes imaginamos que a vida do outro proporciona aprendizado melhor, condições melhores de desenvolver, mas cada um de nós está no local, na condição mais apropriada para a sua evolução. Então é o momento de nós aproveitarmos ao máximo essa oportunidade que estamos tendo. Então Jesus vai falar com ele que é necessário nascer do Espírito, né? Você nasce da água e do Espírito. Então é necessário um renascimento físico, porque a água, naquele tempo, era o símbolo da matéria. Eles acreditavam que a terra havia saído das águas. Quando a gente vai no início da Gênesis, do livro, né, do Pentateuco ali, de Moisés, quando a gente pega o início, a criação do mundo, eles acreditavam que a terra havia saído das águas. Então era como um nascimento físico, material. Então é necessário esse símbolo da matéria, representado ali pela água, mas também do Espírito, que sopra aonde quiser. Então é preciso essa renovação, tanto do corpo quanto dos propósitos, das intenções. E aí vem aquela pergunta, mas por que essa necessidade? Será que nós não conseguiríamos evoluir no plano espiritual? Será que nós não conseguiríamos aprender, crescer, adquirir sabedoria no mundo espiritual? Até um certo ponto, sim. Mas qual que é
o principal entrave para que essa evolução aconteça somente no mundo espiritual. É porque lá nós somos agrupados por afinidades. Então, se eu tenho uma determinada forma de pensar, de agir, eu vou estar junto com aqueles que pensam como eu, que estão mais ou menos no mesmo grau evolutivo que eu. Então nós não vamos ter grandes embates ideológicos, nós não vamos ter grandes dificuldades, porque a gente se reúne por afinidade. Aquele que quer praticar o mal se reúne com outros que desejam praticar o mal. Aqueles que já estão mais propensos para o bem, eles se reúnem com aqueles na mesma condição. Então, como saber, como testar o meu nível de aprendizado, se ali todos estão mais ou menos na mesma base, no mesmo degrau evolutivo que eu? É fácil quando a gente está em um grupo onde todos pensam mais ou menos da mesma forma. Eu vou dar um exemplo que já poderia talvez dividir essa assembleia que aqui está em dois grupos diferentes, quando a gente trata de política. Cada um tem a sua ideologia, cada um tem a sua opinião, cada um faz as suas escolhas que precisam ser respeitadas. E a propósito, Casa Espírita não é local de discutir política, mas eu estou dando um exemplo. Isso causa separação. E no mundo espiritual existe divisão política? Existe eleição para cargo político no mundo espiritual? Quando a gente lê as obras de André Luiz, a gente percebe que os governadores, eles são escolhidos por tempo de serviço e pela capacidade de amar. Então não há conflito, não há desejo pelo poder. Então esse é um ponto. Quando nós reencarnamos, nós estamos numa assembleia mista. Nós somos testados. É como se fosse um grande self-service. Nós temos o bem, nós temos o mal, nós temos a inveja, a hipocrisia, nós temos a ambição, a ganância. E aí nós vamos escolher o que vai no nosso prato. Que tipo de alimento espiritual eu vou escolher? Quando nós estamos no mundo espiritual, nós não temos essa capacidade de escolha. Nós estamos mais ou menos ali num bandejão. O que vem é o que nós vamos nos alimentar. Aqui na Terra não. E é aí que nós conseguimos revelar aquilo que vai no nosso coração. É quando nós fazemos escolhas, é quando nós somos testados e nós, muitas vezes, caímos. Então, por isso, a necessidade de nós voltarmos ao corpo físico muitas e muitas vezes, em muitos locais diferentes e em muitas circunstâncias diferentes, para que a gente aprenda a fazer essas boas escolhas. Então, como nós estamos falando de vida, nós estamos falando de provas, nós estamos falando de reencarnação, é importante a gente ter em mente que para nós estarmos aqui hoje, foram necessários muito trabalho e muitas horas de preparação no mundo espiritual. Nós não sabemos se nós estamos aqui por mérito nosso, ou por misericórdia divina, ou pela intervenção de algum espírito amigo. Na grande maioria das vezes, estamos aqui por causa dos dois últimos pontos, por misericórdia e por intervenção de algum espírito que nos assiste, que tem mais méritos do que nós.
na maioria das vezes, nós não temos merecimento sequer para ganharmos um novo corpo físico. É necessário que alguém venha e interceda ao nosso favor. E aí existe um ponto importante. Se isso aconteceu com cada um de nós que estamos aqui, também acontecerá com aqueles que estão para chegar, com aqueles espíritos que vão ter a necessidade de reencarnar a partir de agora. Muitos estão se preparando há muito tempo. Muitos espíritos necessitam de um tempo de preparação muito grande, de um planejamento. Quer um exemplo? Quando a gente pega o livro Missionários da Luz, de André Luiz, e a gente vai naquele capítulo chamado A Reencarnação de Segismundo. Lá ele dá detalhes de um planejamento e de todo o processo reencarnatório daquele espírito, o Segismundo. André Luiz, chegando com o instrutor espiritual na casa onde residia Adelino e Raquel, que seriam os pais, encontra esse espírito reencarnante muito entristecido, porque o seu pai, uma figura que ele havia assassinado em uma vida passada, ao sentir a sua presença, a sua aproximação, o pai se tomava de um pavor. E isso acontecia durante o sono físico. O pai se libertava parcialmente, efeito físico, hein? Se libertava parcialmente do corpo, e aquele espírito que seria o filho se aproximava e causava pavor no pai. E isso estava dificultando o processo daquele espírito reencarnar, renascer como filho. Então, chega ali o instrutor espiritual e André Luiz e vão intuir o irmãozinho mais novo, o filho do casal, a ter um diálogo com o pai para que houvesse uma condição da conversa e da interferência durante o sono físico. Então aquela criança convida o pai para a oração da noite e ali o pai volta mais cedo para casa, faz o culto ali com a família, convida a equipe espiritual para participar do culto. Então, a partir dali, cria-se um ambiente para que acontecesse essa conversa entre o espírito reencarnante e o seu pai. A mãe não teve necessidade. Eu achei até uma frase interessante que eles colocam, né? Aqueles que fazem a sua parte têm o salário da paz. Então, a mãe, como já estava ciente daquele compromisso, e ela era uma pessoa equilibrada, uma pessoa de muita fé, ela não precisou estar presente naquele momento do diálogo do filho reencarnante com o pai. Ela ficou aos cuidados da avózinha dela. Então essa conversa acontece e ali é feita as pazes, né? É feito um novo voto. E o mais interessante é que quando André Luiz chega, o espírito reencarnante disse que o pai havia esquecido os votos feitos no mundo espiritual. Que votos? Aquele compromisso de recebê-lo como filho. Então, olha quanto tempo que já estava planejado aquele renascimento. O pai ainda estava desencarnado. O pai encarnou, cresceu, casou-se, tiveram um filho e aquele ali seria o segundo filho do casal. Olha quanto tempo a espiritualidade espera e prepara a união. Para nós acharmos que estamos aqui por acaso ou por merecimento. Muitos de nós estamos aqui e passamos pela mesma situação que aquele espírito passou. Por esses anos e anos de espera, de planejamento, de tentativa de aproximação, de espíritos que ainda não se amam, mas que estão ali dispostos a construir laços de amor, laços afetivos.
para de repente, por algum motivo, nós decidirmos ou desistir desse planejamento, mudar o roteiro, ou mudar o nosso roteiro, as nossas escolhas, sem considerar tudo o que foi feito para que nós estivéssemos aqui, nessa situação que nos permite evoluir com maior rapidez. Então é isso que a gente precisa considerar na hora de tomar as nossas decisões. A gente está vivendo um momento de transição, um momento difícil, onde às vezes a gente acha que a fuga é a solução, onde a gente acha que a negativa de uma nova vida, de um novo ser que vai chegar na família, pode ser a solução. Então a gente precisa considerar todos os compromissos que assumimos, todos os investimentos que foram feitos em cada um de nós, da espiritualidade, de todos os recursos que nos foram oferecidos, antes de tomar uma decisão que não influencia só na nossa vida, mas influencia na vida de uma sociedade inteira. Imaginem se a mãe de personalidades como Francisco de Assis, como Clara, Gandhi, Chico Xavier, tivessem virado e falado assim: a situação está difícil, o mundo está difícil criar um filho, não está na hora, não posso assumir esse compromisso. Não é uma família que perde, é a humanidade inteira que perderia os exemplos, os ensinamentos e tudo mais que esses espíritos trouxeram para nós. A gente sabe que Maria João de Deus, a mãe de Chico Xavier, ela teve uma interrupção de uma gestação de forma espontânea. Ela sofreu um aborto espontâneo e o espírito reencarnante era o próprio Chico. Mas por quê? Porque concluiu-se durante o processo gestacional que aquele corpo não estava adequado à grandiosidade da tarefa de Chico Xavier. Ele precisava de um corpo especial. Ele precisava de um corpo que permitisse esse contato com o mundo espiritual, e aquele que estava sendo gerado naquele momento ainda não tinha essa condição. Então a própria espiritualidade se encarregou de interromper aquela gestação e de preparar um novo corpo, uma nova união do espírito com a matéria, para que o Chico pudesse ter essa condição especial e cumprir a missão dele. Então, muitas vezes nós tomamos as decisões sem consultar e sem considerar, como eu já disse, aquilo que a espiritualidade, aquilo que Deus planeja para cada um de nós. É claro que muitos vão dizer assim: mas como eu vou saber se eu vou ter um espírito como Chico, como um Gandhi na minha família? Ou se eu vou receber um criminoso? Não importa. Porque se você receber um ex-criminoso para educá-lo, você também estará fazendo um bem, não só para aquele espírito, mas para toda a sociedade, para toda a humanidade. Eu estava ouvindo ontem um estudo do Haroldo Dutra Dias e, apesar de o tema não ter nada a ver com renascimento, com reencarnação, ele falou uma frase que eu falei: essa frase eu preciso repetir. Ele disse que Deus muda o mundo através de uma ferramenta, e essa ferramenta é o ventre materno. Essa é a ferramenta de mudança do mundo. Porque à medida que os espíritos renascem,
eles se purificam, eles evoluem. Não existe um processo milagroso, não existe uma virada de chave que a humanidade vai deixar de ser cruel do dia para a noite. É necessário nascer de novo. A cada renascimento, o espírito se purifica, ele evolui, ele aprende, ele melhora, até aquele que está na criminalidade, até ele, porque nós não sabemos do passado dele. De repente o que ele está fazendo de hoje já demonstra uma evolução, uma capacidade, uma melhoria muito grande daquilo que ele estava fazendo na vida passada. Então nós não temos competência para julgar. Nós sabemos que nesse momento de transição, todos os espíritos precisam ter uma oportunidade de renascer. A ferramenta é essa, o renascimento. Todos vão renascer, todos estarão expostos ao self-service do mundo e as nossas escolhas vão definir o nosso futuro. Se nós fecharmos as portas do renascimento, nós não teremos mundo regenerado. Porque essa geração não é a geração que vai regenerar o mundo. Isso Kardec coloca muito bem lá no finalzinho da Gênese. Ele vai falar da nova geração. Ele vai falar que os espíritos que virão, as crianças, os jovens, ele usa um termo que eu tive que recorrer ao dicionário para saber o que é, os jovens imberbes, são os jovens sem barba, então são jovens mesmo, são quase crianças. Esses jovens que renascerão, ensinarão os doutores, os sábios. Esses jovens virão não só com a inteligência, com a sabedoria, mas também com a capacidade de sentir muito mais aflorada. Então, quando nós começarmos a ver uma geração de espíritos reencarnados, jovens, construindo sabedoria, ensinando, nós podemos já perceber que a Terra está se encaminhando com mais rapidez para a regeneração. Por enquanto, nós ainda estamos naquela fase que ele comenta, né, que a loucura vai tomar conta de muitos, que a gente ainda vai perceber muitos suicídios, inclusive de jovens e crianças. Nós ainda estamos nessa fase. Então, a geração que vai transformar realmente ainda não nasceu. E se ela não nascer, não existe mundo regenerado. O que nós precisamos ter a consciência é que cada um tem um papel. Quando a gente começa a estudar, e a gente começa a estudar desde o Antigo Testamento, a mensagem de Jesus, depois a gente vem e estuda o Consolador prometido. Quando a gente observa, especialmente no Antigo Testamento, a vida dos profetas. O que é um profeta? Às vezes a gente acha que um profeta é só um médium. Não é. O profeta é alguém com uma missão muito bem estabelecida. Ele tem que fazer alguma coisa que ele sabe, para ele a missão é clara. Ele sabe o que precisa fazer. Só que, se para ele é claro, para muitos de nós não existe essa clareza. A gente às vezes não consegue saber qual é o nosso papel, a nossa missão, o compromisso que assumimos. Mas não é por causa disso que nós não temos um papel, uma missão, uma tarefa, um compromisso. Cabe a gente tentar entrar em sintonia com a espiritualidade para a gente sentir aquilo que Deus espera de nós, qual o caminho que precisamos seguir. Mas esses espíritos, os chamados profetas, eles tinham essa missão muito clara para eles, aquilo que eles precisavam fazer.
E nós, quando estamos no mundo espiritual, prestes a nascer, nós somos como esses profetas. Nós temos muito claro aquilo que precisamos fazer, o porquê que estamos voltando, para que estamos voltando. Mas a partir do momento que nós começamos a nos ligar, o espírito ligar-se ao corpo físico, essa clareza ela vai diminuindo. E quando que essa ligação começa? Aquele perispírito que carregamos no mundo espiritual, ele vai se ligando, ele vai reduzindo o seu tamanho e ele vai se ligando molécula a molécula do corpo físico, célula a célula. A partir de quando? A partir do momento da concepção, naquele instante, começa a ligação. Mas é a partir dali que está definida a reencarnação? Como a gente já disse, não. Existe todo um preparo, existe uma expectativa. Então, se a gente começar a relativizar, mas eu posso, por exemplo, depois da concepção, eu vi que o negócio não vai dar certo, vamos tomar a pílula do dia seguinte? Porque está muito no inicinho, não tem tanto problema. Gente, está no início da ligação, mas e a expectativa? Mas e o planejamento? Mas e o momento de Deus que Ele determina? Porque se a gente deixa, que faz com que um espírito não renasça, se a gente adia esse processo, se ele precisa procurar uma nova família para renascer, será que a gente já parou para pensar que existia um planejamento daquele espírito nascer, crescer, ter um determinado trabalho, encontrar um determinado companheiro ou companheira e receber outros espíritos como filhos? E naquele momento que a gente pensa nisso, que a gente toma essa atitude, a gente está atrapalhando, atrasando a vida de todos esses espíritos, daquele que seria o cônjuge, daqueles que seriam os filhos desse que não nasceu. Então, olha a proporção que a situação toma. Pode falar. E lembrar que a pílula do seguinte é abortivo muitas vezes. Gente, é abortivo. É abortivo. E a gente, às vezes, vê pessoas cristãs defendendo esse método. Nós temos o esclarecimento, nós sabemos, nós precisamos ser agentes de esclarecimento para outras pessoas. Nós sabemos, por mais que tenha apenas se iniciado a ligação do espírito com a matéria, existe muito por trás disso. Existem muitas consequências. Será que nós, no lugar daquele ser que estava prestes a nascer e teve a sua expectativa frustrada, será que nós perdoaríamos? Assim, de imediato, a gente ia compreender as razões daquela atitude? Será que nós teríamos essa capacidade de entender, de perdoar? Pois é daí que surgem muitos processos obsessivos. Porque às vezes nós pedimos para o outro uma compreensão e um perdão que nós mesmos não somos capazes de dar. Afinal de contas, nós frustramos alguém naquilo que seria de mais sagrado para ele, que é a construção da sua evolução, que é a construção do seu caminhar, sua evolução espiritual. Então, muitos processos obsessivos começam a partir de uma decisão como essa. Nós citamos o caso do Segismundo, foi um caso com um final feliz, né, porque eles conseguiram fazer
com que o pai aceitasse aquele espírito como filho, e ele foi ali muito bem recebido pelo pai, pela mãe. Mas em muitos casos, esse perdão ou essa falta de perdão, caso aquela reencarnação não tivesse tido sucesso, poderia sim acarretar num processo obsessivo, levando aquele espírito. E olha que interessante, ali não é a mãe, é o pai, para a gente ver que não é só a mãe que é responsável muitas vezes pela decisão. Se tivesse dado errado, o responsável ali seria o pai. Se o pai não tivesse reconciliado com o espírito, não haveria condições daquele espermatozoide produzir ali a fecundação do óvulo e propiciar aquele renascimento. Não haveria condições de se formar um novo corpo físico, não haveria vibração para a ligação do espírito com a matéria. E aí a mãe seria obsidiada? Não. Então, para a gente ver que isso é uma decisão e as consequências dessa decisão, elas são do casal. Porque existe também muito na nossa sociedade esse julgamento apenas da mãe, como se houvesse ali apenas a decisão unilateral, que a gente sabe que não é. Agora, se nós, espíritas, vamos trabalhar como agentes de divulgação, de esclarecimento dessa temática, nós precisamos também trabalhar uma outra temática, que é a temática da misericórdia. Para aqueles que já tomaram uma decisão equivocada e não tem como voltar atrás. Já foi feita uma escolha errada e agora as consequências estão batendo a porta. Então nós também temos que ter a sensibilidade de acolher tanto o pai quanto a mãe que já tomaram no passado uma decisão dessas equivocadas, acolher, esclarecer, oferecer alternativas e deixar claro que se a lei, como diz o Emmanuel, ele tem uma frase muito, muito bonita que me toca muito. Se a vida é amor e justiça, Deus coloca ali no meio, como ponto de equilíbrio, a misericórdia. Então nós temos que ter em mente que a misericórdia sempre age a nosso favor. Mas a misericórdia, ela vem acompanhada do amor e da justiça. Ou seja, não é aquela misericórdia que eu errei, me arrependi, pronto, não tenho que fazer mais nada. Não é isso. Nós vamos assumir as responsabilidades, nós vamos corrigir os erros, nós vamos expiar muitas vezes pelas faltas que cometemos. A misericórdia é um presente divino, mas ela não nos exclui da responsabilidade da reparação para com aquele com quem nós erramos, aquele que nós prejudicamos. A misericórdia, ela está presente. Vou dar só um exemplo. Por exemplo, nós sabemos que a reencarnação de Elias, o profeta, era João o Batista. Elias, o profeta, era conhecido pela sua força, pelo seu julgamento firme, duro. E ele, no momento em que ele perde a sua cabeça, literalmente, não literalmente, né? E ele manda cortar a cabeça de 400 seguidores de um deus pagão, ele adquire para ele um karma, uma responsabilidade, um débito para com a lei, como quiserem entender e chamar. Esse débito para com a lei, por ele ser ainda muito ligado
a justiça, ele resgatou de que forma? Como João Batista, perdendo a cabeça, dessa vez, literalmente. Mas ele perdeu uma vez, uma cabeça, e ele cortou 400 cabeças. Então, a misericórdia, ela sempre atua. Agora, Jesus foi claro, até João Batista, o reino de Deus era tomado por aqueles que usavam a força, ou seja, o jugo forte, o julgamento, a cobrança, a dureza do coração. Mas a partir de Jesus, ele muda, ele vem mostrar que a gente pode evoluir pelo amor. Nós podemos e vamos evoluir não só pelo resgate dos nossos débitos, mas pela nossa capacidade de amar. E essa capacidade de amar, ela se expressa na gente da forma talvez mais pura, mais sublime, através do amor de um pai, de uma mãe por um filho. É como se fosse uma amostra grátis da divindade, daquilo que nós vamos sentir pela humanidade inteira. O amor que Jesus sente por nós, ele ainda consegue ser maior do que aquele amor que nós sentimos pelos nossos pais e pelos nossos filhos. Quem tem filho vai saber como é. Quem não tem filho, por enquanto, transfere essa comparação para os pais. Mas de que forma que esse amor vai se expressar? Através da reencarnação. Aqueles laços de ódio que nos prendiam a determinadas pessoas, porque tem dois laços que prendem. O laço do amor prende. Nós sabemos que uma vez construído o amor, ele não se perde. Nós reencontraremos com todos aqueles que amamos, que partiram antes de nós. Mas o laço do ódio também prende. Ele prende até ele mudar a categoria, até ele deixar de ser um laço de ódio e se tornar um laço de amor. E a forma mais fácil para isso acontecer é quando nós recebemos esses que nós desenvolvemos esse sentimento de ódio, de mágoa, essa dificuldade de perdão, esse rancor, como filhos. Esses laços se transformam. É claro que muitos, às vezes, exigem muito trabalho, muita disciplina, muita perseverança, para que esse laço comece a se transfigurar de ódio para amor. Por isso nós vemos, às vezes, pais e filhos com tanta dificuldade nos relacionamentos, mas eles estão em processo de construção. E esse laço, mais cedo ou mais tarde, ele vai ser transformado em laços de amor, de afeto, de carinho, de respeito. Por isso é importante que nós, todos que estamos aqui na noite de hoje, que a gente saiba, nos momentos em que às vezes nós formos defrontados com situações, às vezes numa conversa com um amigo, num atendimento fraterno, que a gente saiba dar o conselho dentro daquilo que a doutrina espírita nos ensina, sem relativizar. Porque nós temos muito conhecimento e esse conhecimento nos pede uma responsabilidade de atitude, de escolhas. Nós não podemos, enquanto cristãos, nós não podemos mais relativizar, colocar sempre aquele mais depois da decisão. Nós não podemos, não está no momento. Nós já temos uma bagagem espiritual formada. André Luiz nos diz que se a gente
tiver uma leitura, uma semana de doutrina espírita, a gente já tem conhecimento suficiente para uma existência acertada no bem. E quantos de nós, às vezes, estamos aqui uma vida inteira e, às vezes, nós negligenciamos quando temos a oportunidade de oferecer um conselho, um esclarecimento. Nós deixamos de dar o conselho certo, ou nós nos calamos, somos negligentes. E às vezes Deus esperava de nós, Ele esperava agir pelo nosso intermédio. Então, que a gente possa, a partir de agora, ser agentes da vida. Aqueles que despertam no outro o desejo de viver, o desejo de ser melhor, de aprender, de evoluir, de crescer. Nós temos conhecimento para isso. Nós só precisamos estar dispostos para sermos esses instrumentos, para levarmos adiante aquilo que nós temos de melhor. Quantos andam pelo mundo aí perdidos, desorientados, fazendo más escolhas, e nós com toda essa bagagem, às vezes guardada, escondida. Vamos abrir os corações, vamos abrir a boca e vamos ser esses arautos. Vamos chamar os outros a participar, a valorizar. Vamos ser os exemplos. Que Jesus nos inspire nessa caminhada, para que a gente possa cumprir com a nossa missão e que a gente possa servir realmente de instrumentos, um bom instrumento, um instrumento afiado, sintonizado com o mais alto. Sempre que nós nos depararmos com uma situação que nos pede um conselho, que alguém nos peça uma orientação, que a gente eleve o pensamento e que a gente peça para ser bons instrumentos. Uma boa noite a todos. Muito obrigada mais uma vez pelo carinho, pela atenção. Que Jesus possa abençoar cada um de nós. Vai precisar? A gente agradece.